Olá, o meu nome é Nuno Martins, eu sou pai de duas crianças de 6 e 10 anos, sou também o fundador da Academia Educar pela Positiva e formador certificado em disciplina positiva. Venho partilhar consigo algumas dicas, algumas estratégias e ferramentas da disciplina positiva para mais facilmente sobreviver em casa com os miúdos e também para conseguir conciliar o teletrabalho com toda a gestão familiar. Então venha comigo, venha daí nessa viagem. Bom, então começo por partilhar aqui consigo o meu ecrã, com a apresentação que preparei para si. Esta tem sido, de facto, uma fase de enorme desafio, uma fase única nas nossas vidas, na qual tivemos de aprender a gerir uma série de novos desafios, emoções, não só as nossas emoções, mas também as emoções das nossas crianças. Sentimos um bocadinho assim, não sei como é que foi aí em casa, mas aqui com os meus filhos tive alguns momentos em que me senti um autêntico polvo, a ter que chegar a todos os lados. Faltavam braços e, sobretudo, por vezes também a paciência e a capacidade de gerir tudo isto. A telescola, os e-mails, a necessidade de corresponder também a muitas solicitações exteriores, mas também dentro de casa dos meus filhos. A necessidade também de conseguir estar presente, de conseguir também orientar as próprias atividades que eles tinham da escola. Percebi, e vamos falar um bocadinho disto mais à frente, percebi, antes de mais, que é impossível sermos perfeitos, que quando criamos expectativas muito altas, dificilmente conseguimos depois que essas expectativas se cumpram. Então foi isso também que aconteceu. A palavra de ordem que gostaria aqui de deixar para a primeira reflexão é flexibilidade. Não podemos querer transformar a nossa casa no nosso local de trabalho ou também transformar a casa numa escola. E essa foi um pouco também a tendência nesta fase. Como é que foi aí em casa? Deixe-me depois os seus comentários através do e-mail educarpelapositiva@gmail.com ou também nas redes sociais, através do Facebook da Academia Educar pela Positiva ou no Instagram de Educar pela Positiva. Então, como lhe disse, quero que venha comigo numa viagem. Como é que podemos, na verdade, conciliar o teletrabalho com o acompanhamento ao estudo? Como é que podemos conciliar a nossa vertente profissional com toda a gestão familiar e, sobretudo, conseguirmos que os nossos meninos estejam mais motivados e consigamos, no fundo, que esta ginástica toda seja levada a um bom porto. Então, a partir consigo, em primeiro lugar, 5 dicas ou estratégias para que consiga ser mais produtivo ou mais produtiva no teletrabalho. A primeira é criar uma rotina diária. Eu sei que isto pode não parecer uma grande novidade, não é? Claro que se formos mais organizados, certamente que obteremos melhores resultados. Mas que rotina é que está a criar ou que criou aí em casa? Muitas vezes criamos uma rotina demasiado exigente. Lá está, queremos transformar a nossa casa no nosso local de trabalho. É isso que procuramos muitas vezes, trazer aquilo que era a nossa rotina anterior nos nossos locais de trabalho para dentro de casa. Ora, é difícil de facto transformar a casa num escritório. É claro que muitas vezes temos uma exigência do lado de lá, temos que cumprir horário, temos que cumprir prazos e acabamos por, de facto, se calhar até constatar que a partir de casa trabalhamos mais horas do que trabalhamos no local de trabalho. Não sei se foi aí também consigo. Olhando para esta rotina diária que podemos criar, lá está, mais uma vez, a palavra flexibilidade é aqui importante. Não criarmos expectativas demasiado elevadas e começarmos do menos para o mais. Tentarmos estabelecer um número de horas que seja o mínimo aceitável e necessário para darmos ao trabalho, neste caso ao teletrabalho. Criarmos as expectativas, baixá-las aqui um bocadinho, para depois, então, se necessário, depois irmos ajustando essas expectativas. Esta rotina diária deve, de facto, tentar aproximar-se daquilo que era a rotina do trabalho, mas lá está, não conseguimos reproduzi-la. Então, o que é que eu quero dizer com aproximar essa rotina da rotina do trabalho presencial? É tentar, por exemplo, lá está, para não quebrar completamente com essa rotina, por exemplo, relativamente ao horário de início da atividade. Se começava a trabalhar às 9 horas, por exemplo, tentar que o horário em casa se aproxime do horário que realizaria
presencialmente. É claro que se presencialmente começava às 5 ou às 6 da manhã, se calhar não faz muito sentido, não é? Dê a si própria ou a si próprio também uma folga. Mas tentarmos então aproximar aqui um bocadinho as rotinas sem sermos demasiado exigentes também connosco. Quando falo aqui de criar uma rotina diária, é fundamental também separar os papéis de mãe, o de pai, de educador ou de educadora, do papel de profissional. Então, devem estar bem vincados nesta rotina diária vários momentos. Momentos para trabalhar, mas também momentos de pausa que são essenciais. Programar, de facto, um número de horas que queremos dar à casa, por assim dizer, um número de horas que vamos estar, de facto, focados no trabalho, mas percebendo que, em algum momento, provavelmente, vamos ser interrompidos. Em algum momento, vamos ter uma birra, um conflito entre irmãos, em muitas das casas também para resolver. Em algum momento, vamos ter, de facto, que dar atenção aos meninos, verdade? Então, é preciso olhar para esta rotina diária, tentar olhar de fora. Como é que nós podemos construir uma rotina mais efetiva? O que é que até agora não está a resultar aí em casa? Vamos focar-nos nas soluções, procurar então para já a partir da manhã que as coisas resultem um bocadinho melhor. E esta separação dos papéis de mãe, de pai, de educador e de profissional é de facto extremamente importante. Estabelecer de facto tempos em que é preciso então estarmos mais focados no trabalho e outros tempos para cuidarmos de nós. As tais pausas que de facto é importante também que se cumpram aquelas que ficam estipuladas. Imagine que estipula que às 11 da manhã vai fazer uma pausa. Então, seja rigoroso ou rigorosa no cumprimento dessa pausa. Às 11 horas, de facto, faça essa paragem e cumpra aquilo que prometeu. Se prometeu a si próprio, ou a si própria, ou aos seus filhos, que iria aproveitar essa pausa, lá está, para cuidar de si ou para simplesmente estar com eles, então cumpra aquilo que prometeu. Tente, aí sim, ser rigoroso ou ser rigorosa. Depois, certamente que estará a pensar, bom, mas como é que eu consigo criar esta rotina de uma forma mais rigorosa quando, na verdade, a toda a hora sou interrompido ou interrompida e a toda a hora tenho que dar resposta a momentos imprevistos em que há uma necessidade ou um desejo também dos meus filhos para cumprir. Bom, há alguns momentos que podem ser aproveitados para um maior foco no trabalho, para aumentar a produtividade. Sobretudo aqueles momentos, então, de paragem. Aqueles momentos em que, com os mais pequeninos, por exemplo, em que sabemos que eles vão estar a dormir. Aproveitar a hora da sesta, se calhar, para fazer aquela videoconferência, se for possível, obviamente, marcá-la para essa hora. Aproveitar esse momento para se focar em atividades que exijam uma maior concentração. E aí já sabe que à partida vai estar um bocadinho mais descansada ou mais descansado. Ou, com as crianças um bocadinho mais crescidas, aproveitar então, no fundo, a hora das atividades. E para conseguirmos fazê-lo, é preciso também aqui alguma organização prévia. Sabendo que as crianças vão estar, por exemplo, focadas naquele horário, vão estar focadas também numa videoconferência da escola, ou vão estar a fazer os trabalhos que a professora ou a educadora enviou. Então, aproveitar esses momentos em que sabemos que eles também estão entretidos para nos focarmos naquilo que é necessário ao nível do teletrabalho. Quando falo em atividades, posso falar também em atividades lúdicas. Quando sei que a criança vai estar entretida a ver um filme infantil durante, se calhar, 40 minutos ou durante uma hora, então eu posso aproveitar também aquela hora para me focar na minha própria atividade, naquilo que são as necessidades de resposta às exigências profissionais. Então, podemos aproveitar estes momentos para um maior foco. Mas, como vos disse, estes momentos também muitas vezes nos trazem imprevistos. Às vezes a sesta, em vez de demorar as 3 horas, demora meia hora. Em alguns momentos as crianças também, nestes momentos de atividades escolares ou no meio do filme, se lembram que querem comer, então nos chamam para pedir ajuda, para arranjarmos o lanche ou, por exemplo, para os ajudarmos nas atividades. É preciso aqui, lá está, mais uma vez, alguma flexibilidade. Quando temos os dois elementos do casal em teletrabalho, então isto exigirá da parte do casal uma organização, um verdadeiro trabalho de equipa. Por exemplo, escolherem os momentos em que cada um programará as pausas, que devem ser desencontradas para permitir então, desde logo, que haja uma presença mais constante
no dia a dia dos miúdos. Quando um está a trabalhar, poderá o outro estar, então, nessa pausa a dar maior assistência aos miúdos. Como é óbvio, na prática, muitas vezes temos então a dificuldade de conseguir que esta rotina resulte, não é? Quando temos uma exigência tão grande por vezes, por parte dos chefes, por parte de quem manda, mas na maior parte das vezes essa exigência é autoimposta. Somos nós próprios que exigimos de nós essa produtividade máxima. É preciso relaxarmos um bocadinho nesta fase, percebemos que não somos super-homens nem super-mulheres e que dar o nosso melhor basta, mas não podemos, de facto, ser perfeitos. Então, é olharmos um bocadinho para o panorama atual, olharmos para aquilo que é a nossa rotina, também para as exigências profissionais que temos e vermos onde é que podemos ali fazer pequeninas alterações. Pequeninas alterações, também porque trabalhar mais não significa trabalhar melhor. Então, se o que eu quero é ser mais produtivo, se eu estiver bem, se eu, na verdade, conseguir criar momentos de pausa para mim, mais facilmente eu depois estarei disponível para me sentar com os miúdos a brincar, para os acompanhar nas suas atividades. Então, é preciso programar esta rotina diária, de facto, com um conjunto de momentos e encaixá-los da melhor forma possível. Mas lá está, percebendo que não vamos conseguir cumprir essa rotina de uma forma extremamente rigorosa. Bom, é preciso também, para conseguirmos ser produtivos no teletrabalho, e este ponto que deixei para o final também poderia ser o primeiro, é preciso prepararmos os miúdos, é preciso, no fundo, anteciparmos também aos miúdos aquilo que é esta fase. É de facto sentarmos com eles e explicarmos-lhes também que nesta fase haverá momentos em que precisamos de estar, de facto, focados no teletrabalho, em que temos esta ou aquela exigência. Obviamente que esta conversa depende muito também da faixa etária das crianças. Quando falamos de crianças mais pequenas, de 1 ou 2 anos, por exemplo, eu não consigo ter este tipo de preparação relativamente aos miúdos. E lá está, a minha antecipação tem que ser uma antecipação diferente. Tenho eu que preparar, então, uma rotina diária que inclua as várias paragens para conseguir dar resposta às várias necessidades. Mas, com as crianças já um bocadinho mais velhas, sobretudo ali a partir já dos 4, 5 anos, nós já podemos, de uma forma também muito simples, com uma linguagem simples, explicar-lhes que temos também que nos focar um bocadinho em alguns momentos no trabalho, qual é o grau de exigência que temos, para eles também irem percebendo que, sim, terei aqui momentos para ti, há alguns momentos em que eu quero muito estar contigo, ver os teus desenhos, acompanhar-te nos teus trabalhos, mas tem que haver aqui, no fundo, alguma compreensão mútua. Não é fácil, muitas vezes, ensinar isto aos mais pequeninos. Não é? É preciso também ensinarmos-lhes o valor do respeito, de nos respeitarmos a nós próprios, em primeiro lugar, e percebermos que é claro que sim, eles são importantes, mas nós também somos. E aquilo que é o nosso trabalho também ocupa uma parte das nossas vidas. Então, para encontrarmos este equilíbrio que não é fácil, podemos fazê-lo através do diálogo, um diálogo franco, muito simplificado, com uma linguagem muito simples, e explicando à criança: olha, eu quero muito ver esse teu desenho, eu quero muito brincar contigo, mas deixa só aqui o pai ou a mãe responderem a estes e-mails, estarem aqui só mesmo a fazer aquilo que têm que fazer e depois eu vou estar contigo. Então, estas são 5 dicas, na verdade, que podem parecer complicadas, mas são simples de aplicar. Se formos, de facto, flexíveis, se percebemos que depois, na prática, temos que estar preparados, então, para alguns imprevistos causados, muitas vezes, então, pelas necessidades e pelos desejos das crianças e, tal como, se calhar, também, no vosso dia-a-dia presencial no trabalho, também há momentos de imprevisto, não é? Em que surgem novas tarefas, novas exigências. Então, não vale a pena, de facto, procurarmos essa perfeição no nosso dia-a-dia. Bom, como é que nós podemos também, porque no fundo é uma questão que está interligada, como é que nós podemos envolver, motivar as crianças para o estudo nesta fase? Como é que podemos, no fundo, conciliar o teletrabalho com toda a gestão familiar e, sobretudo, conseguirmos ter aqui as crianças também empenhadas naquilo que é o trabalho da escola? Então eu trago-vos também 5 dicas e estratégias para
mais facilmente motivarem os vossos meninos para o estudo. Esta motivação não é fácil, não é fácil sobretudo numa fase em que nós próprios também estamos cansados, estamos desgastados por estarmos demasiado tempo entre quatro paredes e numa fase em que as crianças também foram obrigadas, no fundo, a alterar as suas rotinas que hoje as impedem de estarem com os amigos, de cumprirem aqueles rituais diários e, portanto, é preciso também sermos aqui um bocadinho razoáveis e percebermos que é difícil para as crianças sentirem essa motivação. Na verdade, estamos também, como vos disse, a querer transformar um bocadinho as nossas casas na escola, não é? Muitas vezes obrigando os miúdos a que façam que cumpram quase um horário integral da escola. Tenho sentido isso, muitos desabafos por parte de pais que vão um bocadinho do 8 ao 80. Em muitas situações, pais que tentam que de facto o dia seja muito preenchido por atividades e depois outros pais que acham que não, vamos deixá-los à vontade porque não se perde nada se eles durante estes 6 meses não fizerem grandes atividades. Bom, eu diria que o bom senso de disciplina positiva, no modelo educativo do qual eu também sou formador, nos daria aqui uma resposta intermédia, alguns aqui no meio, porque os fundamentalismos dos extremos, na verdade, não são positivos. Por um lado, não podemos, de facto, transformar a casa na escola e exigir às crianças que estejam extremamente motivadas para cumprirem uma espécie de horário diário. É difícil fazê-lo. Porque as crianças também, muitas vezes, não têm esta motivação, porque acabam por ver a escola e os trabalhos da escola como uma coisa obrigatória, como uma coisa chata, e sentem que, de facto, têm que cumprir ordens, não são envolvidas de forma nenhuma nessas atividades ou na forma como as podem fazer. Então eu trago-vos aqui algumas dicas muito práticas para motivar as crianças para o estudo. A primeira é validar as emoções das crianças. É perfeitamente normal que uma criança sinta ou até verbalize que não tem grande vontade de fazer os trabalhos, que aquilo é uma seca, que não gosta daquela matéria. Então, por que não validar estas emoções? Dizer, olha, eu percebo que te apeteça fazer outra coisa, que te apeteça estar a ver um filme, ou estar na consola, percebo isso perfeitamente. Mas validar as emoções não significa depois validar o comportamento de que, olha, eu agora não faço. Não é? Validar as emoções significa, de facto, mostrar compreensão. Eu percebo que não te apeteça, mas é preciso explicar à criança também a importância de manter algum contacto com as atividades e com a própria escola. Explicar-lhe também que são aprendizagens que podem ser muito úteis. Explicar-lhe que depois poderá ter dificuldades se de facto se desligar agora da escola, quando voltar poderá ter dificuldades, que os colegas provavelmente também estarão a fazer essas atividades, que depois poderá sentir no regresso à escola que não aprendeu coisas que os colegas já sabem. Fazer um bocadinho este paralelo. Esta é uma conversa, obviamente, para ter com crianças também, sobretudo é uma conversa já muito efetiva a partir de crianças do primeiro ciclo. Crianças a partir dos 6 anos, que já têm um entendimento também mais concreto sobre estas questões. Mas podemos, de facto, mesmo com as crianças mais pequeninas, crianças do pré-escolar, também mostrar compreensão. Se não lhes apetece fazer o desenho, não lhes apetece fazer aquela atividade que veio também da educadora. E tentar motivá-las depois dessa validação das emoções, tentar motivá-las de uma ou outra forma. Ora bem, uma das formas através da qual podemos motivar os nossos miúdos é através da criação de uma tabela de rotinas. E já vamos ver a seguir como é que podemos criar esta tabela de rotinas com a ajuda dos miúdos. E essa, como vamos ver, é a chave para uma tabela de rotinas resultar. É, de facto, através da envolvência das crianças na criação da tabela. Mas já lá vamos. Mas, na verdade, esta tabela de rotinas permite uma organização também do dia-a-dia. É fundamental também que as crianças tenham opções. O que é que acontece muitas das vezes? Vêm as atividades da escola, muitas vezes até nem têm prazo, e nós exigimos que a criança faça aquela atividade até X momento, ou que faça num momento essa atividade, quando a criança se calhar apetece fazer outra coisa. Então, por que não
darmos aqui opções, por exemplo, em termos de horários, dizendo à criança, muito bem, então tens esta atividade para fazer, podes escolher fazê-la no horário da manhã ou no horário da tarde. Agora é preciso que ela, de facto, esteja feita. E por que não até permitir, dentro dessas opções, que a criança, se possível, escolha qual é a matéria que quer fazer. Imagine que a educadora enviou exercícios a educadora do pré-escolar enviou, por exemplo, exercícios para fazer contas ou algum desenho para fazer. Podemos envolver a criança e perguntar-lhe se ela quer fazer primeiro o desenho e se quer fazê-lo de manhã, antes do almoço, ou se quer fazê-lo só depois do lanche, ou se em vez do desenho prefere fazer as tais contas. Com uma criança mais velha, é a mesma coisa, se vem, por exemplo, um trabalho de matemática ou de estudo do meio no primeiro ciclo, ou de português. Por que não? Então, se temos trabalhos dessas disciplinas todas para fazer no mesmo dia, por que não envolver a criança na escolha, em primeiro lugar, então, da matéria e, em segundo lugar, do momento. Lá está. Então, queres fazer de manhã ou queres fazer à tarde? Então, e de manhã qual é a disciplina que vais fazer? Que exercícios é que vais fazer? Então, queres fazer de manhã estudo do meio? Então, à tarde vais fazer outra coisa. Pode ser matemática, pode ser português. Jogando, obviamente, um bocadinho também com aquilo que seja a exigência da escola. Se são alguns trabalhos com prazo, não é? Então teremos aí, de facto, um bocadinho menos de flexibilidade e temos também que explicar, olha, a professora enviou-te isto com prazo, isto tem que ser enviado até hoje, às X horas, por exemplo, então vamos ter que, se calhar, dar prioridade a este trabalho. Bom, ao darmos opções, ao envolvermos as crianças, mais facilmente elas também se sentirão motivadas, porque são envolvidas nessa escolha. E depois vamos, no fundo é como se elas também estivessem aqui a assinar uma espécie de contrato tácito, não é? Eu estou a dar o meu aval, estou a fazer a minha escolha e depois vamos então esperar que ela cumpra aquilo que ela também disse no fundo, não é? Quando chega a hora, então o que é que temos que fazer agora? O que é que nós combinamos? Que íamos fazer português, verdade? E depois aí, obviamente, é necessário também que a criança vá cumprir. Se a criança aí fizer fim de capé, se a criança disser que não quer fazer, nós também, aí obviamente com firmeza, mas respeitando-a também, temos que dizer não, agora não dá para continuares a jogar, não dá para continuares a fazer o que estavas a fazer, essa brincadeira vai ter que ficar para depois e agora vamos cumprir aquilo que ficou estipulado. Aí também temos que ser coerentes e firmes nessa conversa. É muito importante também nós não evitarmos comparações. Uma coisa é dizer, olha, os teus colegas também são capazes de estar a estudar e é importante também aqui acompanhar-nos a matéria para depois estarem todos em sintonia. Outra coisa é dizermos coisas como, olha, tu já viste, não fazes nada bem, o teu irmão já fez os trabalhos, o teu irmão é muito mais atinado, os teus colegas já enviaram os trabalhos todos e tu não enviaste, que vergonha. Ou seja, são comparações que, na verdade, acabam por fazer com que a criança desmotive ainda mais. Este não é, na verdade, esta não é uma forma de estimular as crianças ou evitar, aliás, as comparações, na verdade, só rotulam ainda mais. Só dizem à criança, tu não és capaz, tu não estás ao nível dos outros. Então, atenção com estas comparações, com a forma também como faz, sobretudo, mas é de evitar este tipo de comparações. Vamos focar-nos, sobretudo, também em encontrar aqui formas de estimular as crianças e de as motivar para o estudo. Depois, nós muitas vezes optamos pelo castigo ou pela recompensa. Se fizeres, se estudares, tens direito a isto, ou recebes aquilo, ou então, se não estudares, não queres fazer isto, muito bem, então ficas sem a consola, ou ficas sem... Pois é, então, nós ao utilizarmos estas formas de agir, sobretudo o castigo é algo que provoca um conjunto de emoções difíceis no cérebro da criança. Emoções como a frustração, a raiva, a irritação. Então, a criança, quando se sente injustiçada, quando é castigada, ela não reflete sobre a sua atitude. Ela não pensa assim, que bom que eu fui castigado, que agora quero ser um menino melhor, porque de facto não agi bem. Não. A criança vai sentir essa injustiça e então não haverá, na verdade, essa reflexão. A criança até poderá mudar o seu comportamento, porque não quer ser castigada, não quer ficar sem aquilo que mais gosta, mas falo-á por medo e não por refletir sobre aquilo que na verdade é importante. Relativamente às recompensas também estamos ali, no fundo,
a criar uma dificuldade a nós próprios, enquanto pais e enquanto educadores, porque a criança passa a agir apenas com base na recompensa. O que é que eu ganho com isso hoje, então? E no dia em que eu lhe digo, não ganhas nada, isto fazes porque tens que fazer, porque eu te digo, bom, se a criança sempre esteve habituada a receber alguma coisa, a desmotivação é enorme, não há razões para a criança se sentir estimulada e provavelmente ela também vai mostrar alguma resistência relativamente àquilo que eu lhe estou a pedir ou àquilo que eu lhe estou a dizer para fazer. Então, em vez de castigar ou de premiar, vamos jogar aqui um bocadinho na antecipação, ou seja, tentar estimular os miúdos para o estudo. Usando também um bocadinho da criatividade, usarmos, por exemplo, algumas das ferramentas tecnológicas, e vamos falar aqui um bocadinho de tecnologias, para cativar os miúdos. Se a matéria que vem da escola são os sismos, por exemplo, então por que não utilizar a internet para fazer pesquisas relativamente aos sismos? Se tem inglês, por exemplo, como uma das disciplinas, por que não fazer uma busca também na internet sobre aquelas matérias de inglês que estará a dar? Então, isto permite-nos, no fundo, também suavizar um bocadinho este processo, o processo chato de estar à mesa, sempre focado nos livros. Podemos aqui juntar aqui também esta vertente tecnológica que pode ser usada também a nosso favor. Bom, é importante também que quando criamos aqui estas rotinas e quando os envolvemos também nesta criação de uma rotina de estudo, também criar alguns momentos de pausa, ou seja, alguns momentos em que a criança já sabe que vai poder respirar um bocadinho. Já vamos ver quando olhamos aqui para a tabela de rotinas a importância também de o fazermos. Porque por detrás daquilo que eu vos apresentei aqui e daquilo que vamos falar já a seguir, da tal tabela de rotinas, está a ideia de estímulo. E, como dizia este senhor, Rudolf Dreikurs, foi um psiquiatra austríaco, com obra feita no início do século passado, e foi com base nas teorias de Dreikurs e de um outro psiquiatra austríaco, Alfred Adler. Depois nasceu a disciplina positiva já no final da década de 70, pelas mãos de duas psicólogas norte-americanas, Jane Nelson e Lynn Lott. Dizia Dreikurs que, esta frase diz-me muito, de facto, que tal como uma planta precisa de ser regada, uma criança precisa de estímulo. Este é um dos elementos-chave da disciplina positiva, envolver as crianças nas soluções. Mas para o fazermos, para conseguirmos estimular uma criança, nós temos que nos tornar especialistas nelas. E é você o especialista ou a especialista nos seus filhos. É verdade. Se estivermos atentos, saberemos qual o momento certo e a forma certa de os estimularmos. Pense numa planta. Uma planta precisa ser regada, certo? Para crescer, para também se desenvolver. Então, eu preciso conhecer a minha planta ao pormenor. Nem todas as plantas têm o mesmo tempo de rega, têm as mesmas necessidades. Um cacto ou uma rosa não têm as mesmas necessidades também. Então eu preciso de conhecer a fundo a minha planta, a minha criança, perceber quando é que é preciso de regar, com que quantidades. Ou seja, quando é que ela precisa de ser estimulada e de que forma é que posso estimulá-la. Pense um bocadinho também nisto. Quais são as fortalezas dos seus meninos, em que é que eles têm potencial, em que é que eles são bons, e tento capitalizar um bocadinho essas fortalezas, permitindo que eles tenham a oportunidade então de potenciar aquilo em que são bons. E depois, aquilo que são as suas fragilidades, aquilo não só em que eles revelam dificuldades, como também aquilo que eles não gostam. Tentar olhar para isso como um desafio, não como um obstáculo, não como um problema, mas como um verdadeiro desafio que é para ser superado. Como é que podemos transformar essas fragilidades em fortalezas? Se calhar aproveitando as próprias fortalezas para servirem de base ou como uma alavanca, no fundo, para trabalhar essas fragilidades. Lá está, permitindo que a criança tenha, por exemplo, um dia diversificado, em que tem momentos para fazer aquilo que mais gosta, em que nós permitimos que ela também faça aquilo que lhe dá prazer, mas depois criando os momentos também em que é necessário, lá está, trabalhar a responsabilidade, a autonomia e a própria cooperação. Perceber que há momentos em que é preciso também trabalhar, em que é preciso dar resposta às exigências da própria escola, e aqui vamos, no fundo, procurando o equilíbrio. E esse equilíbrio pode ser trabalhado, lá está, através de uma tabela de rotinas, que ajuda desde logo a desenvolver autonomia, responsabilidade e também
autoestima. A criança percebe que, através de uma tabela de rotinas, ela está a desenvolver essa capacidade de fazer por si própria. Ao mesmo tempo, a responsabilidade de cumprir aquilo para o qual ela também contribuiu. E há um reforço, de facto, da autoestima. A criança percebe que eu sou capaz de fazer aquilo que aqui está, aquilo em relação ao qual eu me comprometi. Bom, como é que nós podemos fazer uma tabela de rotinas, construir uma tabela de rotinas de uma forma eficaz? Bom, a grande chave, de facto, para que uma tabela de rotinas resulte é envolver a criança na sua construção. Grande parte das tabelas de rotinas não resultam porque somos nós, os adultos, a criar essa tabela de rotinas e a dizer agora fazes, é isto que tens que fazer. Ou seja, falta aqui um elemento de estímulo. Não estamos a envolver a criança no estabelecer das rotinas. Então, o primeiro passo para fazer uma tabela de rotinas é fazer com as crianças uma lista de ideias. Crianças muito pequeninas, com 3 anos, por exemplo, conseguem de uma forma muito simples dar ideias sobre coisas que gostariam de fazer para o dia seguinte, por exemplo. Podemos começar por aí. E vamos ouvir algumas dessas ideias, filtrá-las, obviamente, ou seja, estamos a dar-lhes opções, mas opções que são limitadas àquilo que para nós é razoável. Se a criança nos diz que quer jogar tablet de manhã, consola e telemóvel à tarde, isso para nós não é razoável. Então vamos explicar à criança que se calhar poderá ter ali um bocadinho de facto para jogar, mas já vamos falar de tecnologias também, mas não vai ser possível fazê-lo durante todo o dia. Bom, nesta lista de ideias é preciso também nós orientarmos na construção da tabela e é preciso incluir também os momentos das atividades escolares e, por que não, incluir também as crianças nas tarefas domésticas. Bom, relativamente às atividades escolares, lá está, é integrar nessa tabela de rotinas os momentos em que as crianças vão estar dedicadas às atividades da escola. Mas lá está, é envolvê-las no estabelecer desses timings. Então, amanhã preferes fazer os trabalhos de matemática de manhã ou à tarde, naqueles momentos que temos disponíveis. Mas, por exemplo, se há prazos para cumprir, se há, por exemplo, a telescola tem horários, por que não? É claro que quem tiver boxe em casa há a possibilidade de pormos para trás e ver as aulas que já passaram, mas por que não? Para, de facto, criarmos aqui uma rotina, por que não termos então esse horário para cumprir? Ou seja, nessa tabela de rotinas estão, por exemplo, os horários da telescola, das aulas referentes à faixa etária das crianças. Então, lá está. Aí haverá um bocadinho menos de flexibilidade, explica-se às crianças muito bem, temos que incluir aqui estes momentos em que tens esta aula e esta aula. E tentar depois estimulá-los para as tarefas domésticas. Quem é que hoje ajuda a pôr a mesa? Quem é que ajuda, por exemplo, a lavar a louça? Então incluir também nessa tabela de rotinas essas tarefas. Mas tentar que sejam os próprios miúdos a incluir, a chegarem-se à frente, no fundo, nessa colaboração. É fundamental depois, obviamente, definir horários e tempos para a realização das tarefas. Lá está. Definir não só os horários, lá está, se é de manhã, se é à tarde, quanto tempo é que vamos precisar à partida para essas tarefas, mas lá está, com alguma flexibilidade. Isto também é muito importante. Mas também definir tempos para a realização das tarefas, ou seja, não só se é de manhã, se é à tarde, mas então tempos mais específicos. E quando falo em horários e tempos, lá está, são tempos não só para as atividades escolares, mas também para a brincadeira. Portanto, na tal lista de ideias, essas atividades terem então horários e tempos definidos. Por exemplo, se definimos, e é o que eu fiz aqui em casa também com os meus filhos, eles têm um horário fixo, aliás, um número de horas máximo, digamos assim, para utilizarem as tecnologias durante o dia. E então eles vão gerindo, eles sabem que têm aquele número de horas e depois vão gerindo, se gastarem esse número de horas de manhã, depois já não poderão utilizar as tecnologias à tarde, por exemplo. Então estão definidos aqui alguns tempos de utilização, não há um horário fixo relativamente às tecnologias, na verdade, mas relativamente a outras tarefas, sim. Criámos, por exemplo, a hora da leitura entre as 15 e as 16 horas, é preciso então sentarmos, é preciso também dar o exemplo, não é? Se nós não o fazemos, se eu continuo ao computador também o dia todo, é difícil depois que a criança também tenha vontade de ler um livro. Então, eu vou tentando fazer isto, é também entre as 3 e as 4, dar o exemplo, sentar-me, ler um livro, lá está, tirar aquela horinha que no fundo não é assim tanto e acaba por ser importante, é um tempo também de conexão, mesmo que estejamos em silêncio, estamos ali
também juntos. Quem diz 1 hora, diz meia hora de leitura, já é bastante bom para conseguirmos envolvê-los na verdade. Porque nós às vezes também exigimos que as crianças estejam demasiado tempo concentradas nas tarefas escolares, ou até na própria leitura, quando a capacidade de concentração, cerebralmente falando, o cérebro não está preparado numa criança para estar muito tempo concentrada numa tarefa. Então, é muito mais produtivo fazermos pausas. Permitir, por exemplo, que a criança esteja meia hora a fazer um exercício ou a fazer uma leitura e depois, sim, fazer uma pausa e depois voltar. Nós aqui fazemos 1 hora de leitura, não chega normalmente a 1 hora, ali 40, 45 minutos, na verdade. Depois o meu filho faz uma pausa para lanchar, para respirar um bocadinho e depois, se calhar, volta a fazer mais um exercício de meia hora, de matemática ou de português. Eu verifiquei que é muito mais produtivo do que obrigar a criança a estar. Agora ficas 1 hora e meia aqui a fazer os exercícios todos que tens que fazer e só depois é que vais brincar. Na verdade, podemos intercalar aqui um bocadinho também para ver como é que resulta. Agora, temos que olhar na prática qual é o resultado disto. Não é? Se nós verificamos que a criança sabe que tem aquela meia hora para fazer os trabalhos e está a tentar despachar tudo rapidamente para ir brincar, então eu tenho também que conversar com ela e perceber que poderá não estar a resultar. Se calhar vamos mudar aqui um bocadinho a estratégia e testar outras possibilidades, como de facto estar um bocadinho mais de tempo a tentar fazer os trabalhos e depois, quando estiveres despachado, vais brincar. É tentar aqui ver o que é que resulta, no fundo, que mantenha, de certa forma, a criança motivada, sim, mas que consigamos também algum mínimo de concentração e de empenho naquilo que se está a fazer. Ou seja, encontrar um ponto de equilíbrio, que nem sempre é fácil. Portanto, deixei-vos aqui estas ideias. Bom, quando a tabela de rotinas está construída, falta na verdade aqui o efeito visual. Não é? Já estão escritas as ideias, muitas vezes se a criança já souber escrever, poderá ser ela também a fazê-lo, mas se ela não souber escrever, por exemplo, por que não tirar fotos da criança a fazer as várias atividades? Podemos construir tabelas dessa forma, por a criança a ajudar nas tarefas e tirar uma foto com o telemóvel, por exemplo, ou a criança a fazer os trabalhos da escola, ou fazer um desenho, ou até a jogar consola. Se calhar vai achar imensa graça a essa fotografia. Ou então, pedir às crianças que desenhem as próprias tarefas. Então é muito interessante depois perceber que a tabela, quando está feita, e ela deve ser fixada num local visível, lá está, por exemplo, no frigorífico, onde as crianças têm fácil acesso, passa a ser a tabela a mandar. Deixamos de dizer, agora vai imediatamente estudar. Não. Olha, o que é que se segue na nossa tabela de rotinas? O que é que temos que fazer a seguir? O que é que estava ali combinado? E a criança vai então verificar o que é que consta, qual é a tarefa seguinte nessa tabela. E lá está, mesmo crianças que não sabem ler ainda, através dos desenhos ou através das fotos, elas, por ordem, já percebem qual é a atividade seguinte. É muito interessante testar também esta ferramenta. Bom, por falar em ferramentas, porque estávamos a falar de tabelas de rotinas, é de facto uma verdadeira ferramenta que podemos utilizar para estimular os miúdos. Eu gostava de distinguir entre as tabelas de rotinas e as tabelas de comportamentos. As tabelas de comportamentos, ao contrário das tabelas de rotinas, utilizam as estrelas para premiar e as bolinhas vermelhas para castigar, no fundo para censurar a tarefa que não é feita. Bom, a disciplina positiva desaconselha este tipo de tabelas. Porquê? Porque, na verdade, o que estamos a fazer é rotular. Estamos a criar, muitas vezes, dependência e frustração na criança e uma baixa autoestima. Porque imagine que é criança. Imagine que todos os dias levava para casa uma bola vermelha porque não conseguia fazer a tarefa, ou porque não, enfim, porque teimava em não fazer, porque não gostava daquilo, ou porque se portava mal, por exemplo. O que é que começaria a pensar sobre si próprio ou sobre si próprio? Bom, provavelmente que não é capaz, que é mal comportada, que não presta, que é um erro, que não está ao nível dos outros. Então, quando nós interiorizamos estes rótulos, na verdade, nós passamos a comportar-nos cada vez mais como aquilo que achamos que somos. Então a tendência não será para mudar de comportamento. Algumas crianças poderão fazê-lo, poderão mudar de comportamento com base na bolinha vermelha, mas lá está, é por vergonha, é por medo de voltarem de facto a ser repreendidos ou porque não gostam daquela sensação de facto que lhes causa a bolinha vermelha. Mas não há uma reflexão. A criança vai eventualmente mudar o seu comportamento para não levar a bola vermelha, não porque
reflita sobre o seu comportamento. De facto, eu vou me comportar de outra maneira porque isto é o certo ou isto é o errado. Com a estrelinha acontece praticamente a mesma coisa, mas vamos fazer aqui uma reflexão, no fundo, ao contrário. Imagino que, lá está, é a mesma criança, que se calhar a criança que já foi, e que levaria, mais uma vez para casa, como todos os dias, uma estrelinha amarela. O que é que pensaria sobre si próprio? Ou sobre si próprio? Que é perfeito, não que é perfeita, certo? Pois é. Então, se eu sou perfeito, se calhar não preciso me esforçar. Se eu sou perfeito, bom, o que eu quero é continuar a ter estrelinhas para ter mais estrelinhas do que os outros. É a competição também que se vai muitas vezes criando. A criança muitas vezes não se porta bem porque aquilo... a criança não vai ter tendência para se portar bem por saber que aquilo é o certo. Ela também não é levada a fazer uma reflexão. Ela porta-se bem porque quer o seu prémio no final do dia. Não é? É como eu portar-me bem sabendo que vou receber o meu chocolate. Eu não penso sobre o procedimento, sobre a atitude. Eu penso, na verdade, no prémio e no que tenho que fazer para lá chegar. Então penso um bocadinho nisto. Na verdade, nós não precisamos nem das bolinhas vermelhas, nem das estrelinhas amarelas, se soubermos motivar as crianças, se soubermos de facto envolvê-las numa solução com uma tabela de rotinas. Bom, então, gostava de falar agora um bocadinho consigo também sobre um objeto que tem ajudado bastante a estimular os meus filhos no cumprimento das tarefas. Na verdade, é utilizar aqui uma ferramenta para uma forma divertida de criar desafios. É uma ampulheta, é verdade. Como é que um simples objeto, um pedaço de vidro com areia lá dentro, nos pode ajudar no dia-a-dia, criando desafios. Desafios em que as crianças têm que fazer determinadas atividades no tempo necessário para a areia chegar cá abaixo. Nós criamos aqui coisas muito divertidas, tarefas muito divertidas. Relativamente aos trabalhos de casa, em alguns exercícios também o fizemos, mas aí obviamente fizemos em alguns exercícios um bocadinho mais simples, porque se são exercícios que exigem concentração, obviamente que eu não vou utilizar uma ampulheta, porque aí vai ser tudo feito com mais pressa e, portanto, certamente não sairá bem. Mas em algumas atividades, como arrumar o puzzle que ficou espalhado, arrumar o quarto, lavar os dentes, por exemplo, criar, de facto, brincadeiras em que a criança vai, então, sentir-se estimulada através deste objeto a fazer aquilo que tem que ser feito. No fundo, lá está, encontrar uma forma também de estimular os miúdos. Também quis deixar um pouco desta ferramenta que pode ser muito, muito interessante. Isto antes de falar consigo então de tecnologias. Pois é, eu sei que este tem sido um dos dilemas em grande parte das casas. Não sei como é que tem sido aí em casa. Como é que tem gerido o uso das tecnologias em casa? Tem sido uma dor de cabeça? Será? Bom, eu acredito que com 3 dicas muito simples poderá gerir mais facilmente o uso das tecnologias. Vai ver que não é assim tão difícil. A primeira dica é definir regras e limites de utilização. Pois parece simples, não é? Claro que sim, então não devemos definir regras e limites, mas mais uma vez também o envolver das crianças e dos adolescentes nas soluções é na verdade muito mais eficaz do que ordenar. Então, obviamente quando falamos de crianças mais pequeninas temos que ser nós a estabelecer essas regras e esses limites. Não é? E na verdade as recomendações dos especialistas dizem-nos que quanto mais adiarmos a exposição das crianças às tecnologias, à partida, melhor também para o seu desenvolvimento. Mas não podemos ser fundamentalistas. As tecnologias fazem parte do nosso dia-a-dia. Então, se de facto é positivo nos primeiros 2 anos, sobretudo, não haver grande exposição, depois também é inevitável que essa exposição vá surgindo. Então, o que é preciso é, sobretudo, supervisão e algum bom senso. E ao definirmos estas regras e estes limites de utilização, já com as crianças um bocadinho mais crescidas, sobretudo já a partir dos 4, 5 anos, nós já podemos envolver as crianças na definição destas regras e destes limites. Conversando um bocadinho com elas sobre aquilo que para elas poderia ser razoável. Eu já faço isto com os meus filhos. É claro que resulta melhor esta conversa com o meu filho de 10 anos. Não é? O que é que tu achas razoável? Quanto tempo é que achas razoável estares agarrado às tecnologias, digamos assim? E depois vamos encontrando aqui um ponto de equilíbrio entre aquilo que são as necessidades ou os desejos dele e aquilo que para mim, enquanto educador, enquanto pai, é razoável. Tentar encontrar aqui um ponto de equilíbrio que seja razoável para ambos. Quando, de facto, as crianças são envolvidas nesta definição das regras e dos limites, elas depois mais facilmente vão cumprir.
elas também podem ser envolvidas no estabelecimento das próprias consequências para o incumprimento. Imagine que estabeleceu, por exemplo, 3 horas por dia para o uso de tecnologias e que a criança sistematicamente passou essas 3 horas, fingiu que não viu que passou essas 3 horas. Lá está, eu não vou aplicar um castigo, mas posso aplicar uma consequência. A consequência é lógica e não é, na verdade, injusta nem desproporcional. A consequência pode ser, neste caso, então se gastaste mais meia hora hoje do que era suposto, amanhã terás menos meia hora. Okay? E a criança vai percebendo, tem que fazer uma gestão o melhor possível, porque depois haverá coerência na aplicação da própria consequência. Consequência para a qual a criança também teve voz, porque ao estabelecermos a consequência, conversámos com a criança sobre isso. Se passares este limite ficou estabelecido, então qual é que é a consequência? O que é que te parece de retirarmos ali o tempo que gastares a mais? E a criança, muito bem, ok, pode ser pai. Muito bem, depois vamos ser coerentes também nessa aplicação. Portanto, aqui a eficácia desta definição das regras e dos limites está sobretudo no envolver dos miúdos na definição das próprias regras, limites e consequências. Depois, é fundamental também darmos opções aos miúdos. Porque é que temos hoje em dia crianças que estão, eu vou usar este termo, estão viciadas nas tecnologias? Porque, na verdade, nós não nos damos opções que sejam suficientemente interessantes para elas. Sim, é óbvio que se estamos muito ocupados durante o dia todo, é muito mais fácil eu também dar o telemóvel, o tablet ou o PC, por exemplo, para a criança estar entretida. Claro que sim, eu não sou fundamentalista, em alguns momentos eu também o faço, na verdade. Mas se jogarmos na antecipação, se pensarmos um bocadinho, nos focarmos nas soluções, que opções que sejam igualmente divertidas é que eu posso propor aos meus meninos. Eu aqui em casa vou facilmente desviando o meu filho, por exemplo, da consola, e ele gosta e tem momentos em que também ele utiliza, mas vou-lhe dando algumas opções que eu reparo que de facto ele se sente muito mais motivado. Claro que alguns desses momentos necessitam da minha disponibilidade. Se eu estiver disponível e lhe perguntar, olha, preferes ficar agora a jogar na consola ou preferes ir andar de bicicleta? Ou preferes ir jogar à bola com o pai ou fazer um jogo de tabuleiro, por exemplo? Ele nem pestaneja, ele prefere sempre ir, na verdade, brincar com o pai, na verdade, com 10 anos, na verdade. E a minha filhota também. Mas é óbvio que se estivermos muito ocupados, lá está, há essa tentação e não vai mal nenhum também que haja um bocadinho mais de utilização de tecnologia nesta fase, aliás, outra coisa é de facto, estendermos essa utilização para lá do razoável. E então, é sobretudo aqui preciso de algum bom senso. Não vou fechar aqui um número de horas, até porque depende muito também daquilo que é a vossa realidade. Mas pensamos um bocadinho também nas consequências da utilização excessiva. Que resultados é que neste momento está a ter da utilização das tecnologias? Que efeitos é que isso está a ter na comunicação e no comportamento? Por exemplo, nota a agressividade, quando se tenta tirar as tecnologias, que postura têm também os seus filhotes? Então, é a resposta, de facto, a estas perguntas que me dará, no fundo, a resposta à outra pergunta. Estarei a gerir bem ou não a utilização das tecnologias? Bom, se não tem muita disponibilidade durante o dia, porque está em teletrabalho, então eu tenho que antecipadamente preparar outras opções. Preparar outras opções que sejam divertidas, que sejam, de facto, opções válidas para a criança. Então, enquanto especialista nos seus filhos, o que é que eles gostam de fazer para além da tecnologia? Certamente que haverá. Se está a responder, não gostam de mais nada, pensa um bocadinho. O que é que eles gostam de fazer, em que é que eles podem ser envolvidos, que possam fazer sozinhos também e que possa de facto ser interessante. Que tipo de atividades é que eles poderão fazer também. Pensa um bocadinho nisso. Bom, finalmente, já falámos um bocadinho disto. Reservar algum tempo para elas, para as nossas crianças. Isto é fundamental. E se acha que não tem tempo, de facto, porque tem que estar em teletrabalho, porque tem que cumprir horários e exigências, para um bocadinho para pensar. Respire fundo. 5 minutos não vão fazer moça. Uma paragem de 5 minutos aqui, uma paragem de 5 ou 10 minutos ali, não lhe vão fazer moça, certamente. Pense um bocadinho nisto. E esses 5 ou 10 minutos podem ser essenciais para os seus filhos. 5 minutos em que se vai sentar ao nível deles no chão e permitir que sejam eles a gerir a brincadeira, sem julgar, sem dizer, não, a torre de Legos tem que estar construída assim, ou porque é que não desenhas o teto, o telhado da casa
em forma triangular. Não, permitir que se a criança quiser dar largas à sua imaginação e criar um telhado redondo, ou quiser construir uma torre de legos estranhíssima, porque não permitir-lhe também que ela dê largas à imaginação? Às vezes esses 5 minutos em que estamos com eles fazem toda a diferença. Alguém dizia, com alguma graça, que quando damos 5 minutos do nosso tempo de qualidade aos nossos miúdos, ganhamos 2 horas para nós e para aquilo que temos também que fazer. Então pensa um bocadinho nisto, na importância, na verdade, de reservar tempo para os seus meninos, tempo de qualidade. Bom, mas, na verdade, a principal dica que eu tenho para lhe deixar aqui relativamente ao uso das tecnologias está no exemplo. Pois é, temos que dar bons exemplos também, na verdade. Porque se eu estou constantemente, o dia todo em teletrabalho, estou constantemente entre videochamadas, entre o telemóvel, o computador ou o tablet, então como é que eu posso também dizer à criança que faz-te mal estares constantemente agarrado a isso e vai fazer outra coisa? É difícil, na verdade. Então eu também tenho que ser um bocadinho coerente. É óbvio que se eu tenho esta exigência, tenho que estar agarrado de facto à tecnologia, tenho que explicar isso também à criança, mas criar os tais momentos para estar com eles, para de facto que eles também percebam que há vida para além das tecnologias. Mas a questão do exemplo é de facto fundamental. Não é? Eu posso ter todos os argumentos verbais dizendo, olha, isso faz mal, mas se eu estou toda a hora no telemóvel, dificilmente esse argumento vingará, na verdade. E esse exemplo também muitas vezes vem ao de cima de uma forma mais negativa. Muitas vezes entramos numa luta de poder, não só nas tecnologias. Não é? Que exemplos é que nós damos diariamente às nossas crianças? Como é que estamos a reagir perante os comportamentos desafiadores, perante as chamadas de atenção, que são os comportamentos dos nossos meninos, quando explodem também, às vezes, em pouca água, quando fazem aquela birra, quando aboam, quando se mostram desafiadores, não podes obrigar ou não faça aquilo que te digo. Como é que nós respondemos ao grito, muitas das vezes? Bom, sentimos impotentes, muitas vezes, respondemos ao grito com o grito. Queremos mostrar que nós é que somos a autoridade, então somos autoritários. E é diferente de ser autoritário do que mostrar o meu poder de autoridade, na verdade. Quando nós entramos nesta luta de poderes, não existem vencedores. Pois é, o que acontece é que os neurónios espelho, na verdade, os neurónios espelho, que são pequenas células receptoras, que todos nós temos, nós e os miúdos, células receptoras que recebem as mensagens à volta e preparam o cérebro para as repetir. Ora, os neurónios espelhos obrigam à reprodução de comportamentos. Então, se eu grito, a criança vai inevitavelmente também gritar. Eu acabei também de validar aquele comportamento, de dizer, é válido que quando tu estiveres frustrada, cansada, irritada, grites, porque eu também o faço. Pense nisso. Então, veja este vídeo, um vídeo poderoso sobre o poder, por exemplo. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, Joe? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came. What's wrong with you, Harry? Stop You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. Pois é, as crianças veem, as crianças fazem. Bom, então será que temos que ser perfeitos? Será que se as nossas ações têm um impacto tão grande do outro lado, será que não podemos falhar? Nada disso, nada disso. Não precisa de ser perfeita ou perfeito. Basta dar o seu melhor.
Nós exigimos tantas vezes a perfeição de nós próprios. Lá está, temos que ser polvos, não é? Temos que ser perfeitos, chegar a todo lado, ter 1000 braços para conseguirmos ser bons profissionais e bons pais. É impossível sermos perfeitos. Isso causa um desgaste e uma frustração muito grande quando tentamos ser perfeitos, porque quando erramos, depois penitenciamos, sentimos-nos culpados. Culpados de não termos muito tempo para os nossos meninos, culpados de, no pouco tempo que temos para eles, muitas vezes não temos a paciência necessária para brincar, para os ouvir, para ensinar também. Não precisa de ser perfeito ou perfeito. Dê o seu melhor e isso basta também, na verdade. Bom, nós estamos aqui a chegar ao fim. De facto, as mães perfeitas, os pais perfeitos, eles não são reais. As mães perfeitas, as mães reais, aliás, e os pais reais, eles não são perfeitos. E a disciplina positiva traz-nos esse valor, o valor da imperfeição. Percebermos que os erros são fantásticas oportunidades para aprendermos. E também para ensinarmos aos nossos meninos, quando eles erram, porque não vermos aquele erro, aquele comportamento como uma oportunidade para depois termos aquela conversa assertiva, mas respeitando também quem está do outro lado e na verdade, aproveitarmos bem essas ocasiões para que as crianças entendam, reflitam sobre o seu comportamento e depois mudem a sua atitude. Estaremos com essa conversa a plantar a semente para depois que a mudança venha a surgir, venha de facto a acontecer. Eu trago-vos esta frase de Dreykus, uma frase que diz muito sobre a importância de trabalharmos a autoestima dos nossos meninos. Muitas vezes negligenciamos a importância de trabalharmos a autoestima. Um joelho magoado, como dizia Dreykus, de facto pode curar-se. Temos um penso e está resolvido. Mas a autoestima ferida pode durar uma vida toda. Então é importante estarmos atentos e ajudarmos os nossos meninos, no fundo, dando-lhes as ferramentas para eles serem capazes de enfrentar os seus obstáculos. Os nossos meninos são, no fundo, como folhas em branco, é verdade, na qual nós escrevemos todos os dias. As crianças funcionam por modelagem. Nós modelamos os seus comportamentos com o nosso exemplo também. Mas, claro, elas estão expostas a um conjunto de outros exemplos, de outras referências, na verdade. Então, a nossa missão é ir acrescentando camadas, atrás camadas a essa folha em branco, ir acrescentando outras camadas para que a criança se torne suficientemente resistente para superar as tempestades que vierem. Esta é a sua missão. É preparar as suas crianças, os seus filhos, os seus alunos, se for o caso, para eles um dia pilotarem o avião da sua própria vida. Somos nós quem está no comando, verdade? Nós é que, sobretudo quando são mais pequeninos, nós é que estamos no comando do avião da vida deles. Mas chegará uma altura em que é preciso nós soltarmos as amarras, nós dizemos, olha, eu vou passar para o lugar de copiloto deste avião da tua vida. E é a altura de tu agarrares no volante do avião da tua própria vida. Eu confio em ti. Mas para lá chegarmos, temos que lhes dar as ferramentas necessárias para eles conseguirem então pilotar esse avião. Verdade. Quando nós não somos capazes de o fazer, quando não somos capazes de praticar o desapego, de passarmos então para o lugar do copiloto, o que é que acontece? Eles atiram-nos do avião das suas próprias vidas. E até nos dizem adeus. Reparem, é verdade. Eu não te quero na minha vida. Tu és controlador ou controlador e queres decidir tudo por mim. Vamos envolvê-los. Vamos, de facto, criar com eles uma verdadeira equipa. Muito bem, então estou quase aqui a despedir-me, mas antes disso vou-lhe deixar um vídeo final sobre o que é realmente importante. Primeiro eu tenho que pegar o celular de vocês. Eu vou deixar vocês na sala de espera, que daí eu vou avisar o pessoal que vocês já estão aqui. Aí depois eu levo vocês pro teste.
melhor presente do mundo é estar junto. Pois é isto que eles mais querem. É de facto a nossa presença, tempo de qualidade connosco. É muito mais importante do que terem o melhor carrinho do bebê, ou roupa de marca, ou o último modelo de telemóvel ou de consola. É a nossa presença de qualidade que mais importa. Bom, então, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Espero que tenha gostado desta sessão, que seja também útil. E queria deixar-lhe aqui uma mensagem final. É possível educar pela positiva. Educar é provavelmente a mais difícil das missões, mas também a mais maravilhosa. E são os gestos mais simples que fazem toda a diferença. Queria dizer-lhe também que, se tiver interesse em aprofundar estas questões e conhecer um pouco mais sobre a disciplina positiva, convido a conhecer o livro Educar pela Positiva, que eu lancei em setembro do ano passado, através da editora Bertrand. É um livro muito prático, um livro com reflexões dinâmicas poderosas e também atividades para fazer com os seus filhos, onde mergulhamos nas razões por detrás do mau comportamento, onde falo também sobre gestão de conflitos, com algumas estratégias muito práticas para ganhar os seus miúdos, trazê-los para si e construir com eles uma verdadeira equipa. Muito obrigado então pela sua presença. Eu sou Nuno Martins e estarei por aí nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram da Academia Educar pela Positiva. Deixe-me as suas dúvidas ou as suas questões nas redes sociais ou através do e-mail educarpelapositiva@gmail.com. Até breve.